Olá, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar sobre descontos feitos no salário, né, quando você tem dívidas. Foi uma pergunta da Aline Black Cat. E então, vamos lá. O entendimento do STJ, né, do Superior Tribunal, ele diz o seguinte, que é vedado o desconto de empréstimo em conta corrente utilizado apenas para receber salário. Caso seja autorizado pelo correntista, o máximo de desconto é de 30%. Quando que isso vai acontecer? Quando eu faço um empréstimo com o banco, quando eu faço aqueles consignados para quem recebe pensão, aposentadoria, o máximo é de 30%. Não pode ser de mais de 30%. E conta salário, se não for autorizado expressamente, né, expressamente é escrito pelo correntista, não pode de jeito nenhum. Então, existem várias brigas disso na justiça, tá, gente? Não é uma coisa unânime entre todos os juízes, mas esse é o entendimento do STJ, que é o último lugar que a gente vai recorrer, né, nesse sentido, nesse tipo de ação. Então, vamos lá, o que tem de diferente? Em 2018, eu fui pesquisando vários casos aqui para dar de exemplo. Em 2018, por exemplo, o STJ autorizou desconto de 30% para o pagamento de uma dívida de uma pessoa que recebia 20 mil reais de salário. E ele entendeu na época que ele deveria ser autorizado esse desconto, já que a pessoa estava devendo uma quantidade grande de dinheiro e recebia 20 mil reais, então que ela teria que se programar para fazer esse pagamento, né? Mas existem também outras decisões que dizem que não pode. Tem decisão do TJDSP aqui de São Paulo, que fala que pode descontar até 30% quando a pessoa tem dívida. Mas o que vai acontecer? Quando você entra com ação, eu não posso simplesmente ir lá, por exemplo, eu tenho cliente aqui que me deve. Eu não posso ir lá e pedir para o banco para pegar o salário dele, né? Eu preciso fazer um processo, para isso o juiz tem que autorizar. Para o juiz autorizar, o que é levado em consideração? O artigo 833 do Código de Processo Civil. Eu vou ler aqui para vocês, então eu vou ficar um pouquinho de lado aqui, porque não tem como eu fazer isso de outra forma. O que não pode ser penhorado, tá? Que eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que sofre com isso. Ah, mas como que sofre, doutora, se o juiz não vê isso? Infelizmente, tem decisões que vão contra o ordenamento jurídico que a gente tem. A gente sabe que isso acontece, por isso que a gente pode sempre recorrer da decisão, etc. Então, vamos lá, 833. São impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. É uma situação que o bem ele já vem na declaração que ele é inalienável, tá? Por exemplo, eu comprei uma casa que ela tá alienada para o banco. Então, a única pessoa que pode alienar aquele meu bem é o banco. Não pode uma terceira pessoa e falar, mas ela tá me devendo, vou alienar sua casa, tá? Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida. Ou seja, essa história de, eu vou na sua casa e vou mandar penhorar tudo que você tem. Não é bem assim. Muita calma. Até em dívida trabalhista, que a dívida trabalhista é quando a galera penhora mais coisa mesmo, né? Normalmente, que aí já é empresa, não entra na pessoa física, mas normalmente quando a empresa não entra na pessoa física, eles já penhoram mais coisas e mesmo assim, se é uma situação de, por exemplo, aqui no meu escritório, alguém vem aqui e vai penhorar alguma coisa. Como é que a pessoa vai penhorar o meu computador, a minha impressora? É o que é necessário para trabalhar todo santo dia. Então, ela não pode penhorar isso. Mas, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado. O ar-condicionado não é essencial. Então, ele pode ser penhorado, entenderam? Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Mesma coisa, ninguém pode entrar lá na casa de vocês e pegar o guarda-roupa de vocês, as roupas, e levar embora. Né? A não ser que fale assim, não, mas a pessoa que tá me devendo vive uma vida de milionário. Ela só tem roupa da Chanel, da Louis Vuitton, da Gucci, assim vai. Então, peraí, né, minha senhora? Você precisa de 10 bolsas da Louis Vuitton. Então, precisa pegar essa bolsa aí pra fazer um leilão dela. Quem tiver uma bolsa da Louis Vuitton quiser me dar, pode me dar também. Mentira, brincadeira, gente. Eu não gosto da Louis Vuitton. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montépios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Nossa, tudo isso para falar? Como você vai explicar tudo isso? O salário, gente. O salário de aposentado, do militar, de qualquer pessoa, do autônomo, do profissional liberal, sou eu, advogado, médico, não pode penhorar salário, tá? Então isso é uma coisa assim, mas e os 30%? Por isso que eu falei, eu não posso entrar com ação e penhorar o salário. Eu posso entrar com ação, pedir a penhora, pedir para penhorar uma parte, explicar, convencer o juiz que é necessário pelo menos penhorar uma partezinha desse salário para pagar o que a pessoa está devendo, porque senão fica muito fácil, entenderam? Eu vou ficar recebendo salário, tudo que eu recebo aqui é salário, tudo que eu recebo aqui é honorário, eu tô devendo pro banco. E o banco não vai poder me cobrar nunca? É isso. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários úteis ao exercício da profissão do executado. O que eu falei também de penhorar bens do escritório, tá? O seguro de vida. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. A não ser que penhore a obra inteira, né? Não posso entrar lá na casa de ninguém para falar, mas ele tá aqui, tá me devendo 20 mil reais e tá arrumando telhado, pega as telhas. Não pode. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Quem tem um sítio que a pessoa trabalha para subsistência e tal, não pode penhorar. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Não posso, né, fazer ONGs, por exemplo. ONG recebe, às vezes, subsídio do governo para fazer algumas coisas, então isso não pode ser penhorado. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Gente, isso tem uma briga, uma treta. Por quê? Muita gente usa a conta poupança como conta corrente. O que é isso? Eu vou agora na padaria. Passa no meu débito na poupança, né? Com o cartãozinho da poupança. Passa no débito, não sei o que, no cartão da poupança. Paga um boleto na conta poupança. Desconfigura a conta poupança, ela virou uma conta corrente, né? Porque a conta poupança é simplesmente para você botar o dinheiro lá e retirar quando, preciso de uma emergência, eu tenho 20 mil reais na minha conta poupança e eu preciso dessa emergência, eu vou tirar os 20 mil, eu vou tirar 10. Agora, se eu ficar pagando coisinha picadinha, boleto, passar cartão de débito, desconfigura a conta poupança. Então, muita gente, infelizmente, usa desse artifício para entrar nesse inciso e falar, mas é minha conta poupança, não pode penhorar, para continuar devendo para as pessoas. Mas isso não pode acontecer, tá, gente? A conta poupança é para o dinheiro ficar lá paradinho. Se o dinheiro tá lá paradinho, menos de 40 salários mínimos, hoje vai dar um pouco mais de 40 mil reais, não pode mexer. Agora, se você está usando ele como um cartão de débito normal, como uma conta corrente normal, não vai entrar nesse inciso, tá? Os recursos públicos do fundo partidários recebidos por partido político nos termos da lei. Aqueles recursos o partido recebe um tanto do governo, recebe não sei o que de uma empresa, isso daí não pode penhorar. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Como é que eu vou explicar isso? Sabe quando você vai lá comprar o apartamento, não tem lá que ele é financiado por um banco e tal? Então, ele já tá alienado para o banco, né? Então, sob o regime dessa incorporação imobiliária, a não ser que vai executar toda essa obra, não posso pegar o crédito de pessoas que pagaram já para essa obra começar. Então, esse valor aí é impenhorável. Mas existem várias discussões. E o que posso penhorar? Disso aqui, mas o que não entra aqui de jeito nenhum? Pensão alimentícia e ato ilícito. Pensão alimentícia, cara, não tem o que discutir. Se tiver na sua conta 100 mil reais, você dever 100 mil reais, vai ser bloqueado total, conta acabou, tá? Não tem discussão, pensão alimentícia não pode ficar devendo, porque além de penhorar suas contas, penhorar seus imóveis, penhorar seu carro, penhorar tudo que puder achar da sua vida, você ainda vai preso se você não pagar. E ato ilícito, que aí a gente tem que entrar naquela seara criminal, por exemplo, eu roubei alguma coisa, e aí eu tenho que ressarcir esse valor do roubo, então vai poder penhorar das minhas contas para pagar esse ato ilícito. Então, basicamente, gente, mas então, pode ou não pode penhorar mais que 30% do salário? Vai depender muito do caso. O que não pode acontecer é o banco tomar essa decisão sozinho. Eles têm que passar pela justiça. Mas, existem casos que já foi penhorado mais que 30%. Normalmente, quando o juiz de primeiro grau determina essa cobrança de mais de 30% e você vai para o TJ
ou vai até para um STJ, eles diminuem, só deixam os 30%, tá? Não deixam mais do que isso. Ah, mas se a pessoa tem várias dívidas, todo mundo vai ter que se virar com esses 30%, porque senão você vai fazer a pessoa não ter dinheiro para existir, né? Para viver, para comer, para pagar seu aluguel, sei lá. Então isso não pode acontecer. Então, basicamente, essa é a resposta aí que vocês pediram lá naquelas perguntinhas que vocês fizeram aí no escritório. Obrigada, gente!